Oremos. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos, ó Deus, te adoramos, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pelas obras das tuas mãos, Senhor, e por tudo quem tu és. Sim, ó Deus, pela obra da criação, pela obra da providência, pela obra da redenção, em nossas vidas, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos. Não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. Bem sabemos, ó Deus, que somos pecadores, somos indignos. Porém, em Cristo Jesus, nosso único Senhor, Salvador, Mediador, nós temos acesso a Ti, podemos, ó Deus, nos dirigir a Ti em oração, ó Deus, rogando, suplicando Tua graça e a Tua misericórdia, assim. E é isso que fazemos, ó Deus, por Ele, por Cristo Jesus, porque nele temos o sim e o amém para todas as Tuas promessas, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, pois, ó Deus, por tão grande Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, te agradecemos pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que inspirou e deu a tua palavra a nós. E agradecemos também pela tua igreja, Senhor, que ensinou e tem ensinado pelos séculos, séculos passados, ó Deus, tem ensinado a tua palavra, assim, para que o teu evangelho fosse ensinado, pregado, a, ó Deus, em tantos lugares, sim. Este evangelho chegou até nós, ó Deus, e por isso te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer também pela semana que passou e por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor, cada dia, pela nossa família, pela saúde, pelo trabalho, Senhor, por tudo quem Tu és, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros e pedimos, ó Deus, continue nos ajudando, nos abençoando. Abençoa cada irmão, cada irmã que é presente, cada família, ó Deus, representada. Abençoa cada um dos irmãos, ó Deus, das irmãs. Abençoa aqueles que estão enfermos, com muitas dificuldades, ó Deus, com relação ao trabalho, questões financeiras, ó Deus. Abençoa, Deus, a tua igreja, o teu povo. Abençoa, Deus, nossos irmãos em Cristo, aqueles também que não puderem participar, que o Senhor possa abençoar também grandemente, ó Deus, no dia de hoje. Abençoa, Deus, todos os nossos irmãos, ó Deus, em todos os lugares, ó Deus, neste país. Abençoa, Deus, tua igreja em Moçambique, Angola, irmãos que têm entrado em contato conosco, Senhor, que o Senhor os abençoe nestes países, em todos os demais países também, Senhor, onde especialmente há perseguição contra a tua igreja, contra o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, em todos esses lugares. Ó, Senhor, que teu nome seja engrandecido e glorificado, Deus, que tu sejas, ó Deus, exaltado, Senhor, em nossas vidas, na vida da tua igreja. Abençoa os nossos irmãos no Brasil, ó Deus, que estão buscando, Senhor, uma reforma mais profunda. Abençoa a tua igreja, Senhor, para que possa entender e crer nas doutrinas, ó Deus, ensinadas, pregadas pelos nossos pais do passado, Senhor, nossos pais na fé, pela igreja do passado, Senhor. Ó, Senhor, continua dirigindo, Senhor, corações e mentes, para que possamos compreender cada vez mais, ó Deus, juntamente com todos os santos, qual a altura, largura e a profundidade do teu amor, ó Deus, que excede todo o teu entendimento. Isso em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos refletir, meditar mais profundamente na tua palavra, e sermos abençoados por ela, assim, sermos edificados por ela. Abençoa, Senhor, esse breve estudo que teremos hoje, que o Senhor possa abençoar nossas mentes, nossos corações, possa, ó Deus, fortalecer a nossa fé, Senhor, mais uma vez, possa nos iluminar, ó Deus, mais uma vez, para que venhamos a glorificar o teu nome. Ó Senhor, nos ajude, ó Deus, nos abençoe. Nós te pedimos e te rogamos, ó Deus. Rogamos a tua bênção sobre nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor, neste país, em todos os lugares, ó Deus. Pelo avanço do Evangelho, Senhor, e para a glória do teu nome. E no nome de Cristo Jesus, então, que nós oramos e te louvamos, ó Deus. Amém.
Os irmãos, gostaria de convidar os irmãos a fazer a leitura que estamos fazendo sequencialmente. Estamos no Salmo 12. Salmo 12. Começamos lá no Salmo primeiro e agora Salmo 12. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 12. Salmo de Davi para o músico Mor sobre Seminite. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com os lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aqueles, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são puras, com prata, como prata refinada, em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Dessa geração os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém. Salmo 12, o salmista fala sobre os lábios que são ímpios, são maus, desagradáveis a Deus. Lábios lisonjeiros, lábios que falam soberbamente. E eles dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Não são nossos os lábios? Quem é Senhor sobre nós? Então, eles vivem como se não existisse um Senhor, como se não se existisse um Deus. E eles vivem para falar mentiras sobre si mesmos, que são soberbos, também sobre os outros. Eles têm lábios lisonjeiros. E pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, o Senhor se levantará, ele diz. Por quê? Porque este povo, então, com a sua língua, eles atacam, eles falam soberbamente, eles são falsos. Cada um fala com falsidade o seu próximo, são mentirosos. Então, essa é uma característica do ímpio, é o mau uso da sua língua. A língua usada para falar mal, para destruir a reputação das pessoas, para mentir e assim por diante. Então, eles agem com falsidade, diz o versículo 2. Mas olha o contraste, né? Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro purificada 7 vezes. Então, as palavras dos ímpios são falsas, são ímpias. Seus lábios são lábios lisonjeiros que falam soberbamente. Assim são as palavras do ímpio, mas a palavra do Senhor, ou as palavras do Senhor, são palavras puras. Então, veja, o falar do Senhor é puro, mas o falar do ímpio é mau. Isso é interessante nós notarmos, né? Porque a língua, como diz Tiago, é um dos menores membros que nós temos e é e o mais difícil de controlar, não é verdade? Vemos aí hoje esse pecado. Inclusive, comentaremos também nosso estudo hoje, né? Então, a Escritura fala disso. E os homens, as pessoas usam, pega hoje aí as redes sociais, por exemplo, né? Como as pessoas estão agora se comunicando, como eles atacam, como eles mentem. Assim são as palavras do ímpio. Mas as palavras do Senhor são puras. Note que a palavra do Senhor é pura. Se você vê, analisar a vida de Cristo, nele não se achou dolo. Todas as palavras dele foram palavras retas, justas e puras, como que purificadas 7 vezes. Então, 7 vezes aqui nós temos a perfeição. Note como nos evangelhos,
Os fariseus, por exemplo, tentaram pegar Cristo muitas vezes em alguma palavra, fazê-lo falar algo errado, como falar contra a lei de Moisés, por exemplo, mas eles jamais conseguiram fazer Cristo pecar contra com os seus lábios. Então, por quê? Porque as palavras do Senhor são palavras puras. E outra coisa, né, importante, por que que a palavra do Senhor é pura? Porque a palavra do Senhor, ah, o- a própria palavra do Senhor, que é o Verbo de Deus, é o próprio Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a palavra de Deus encarnada, está lá em Apocalipse 19. O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Cristo é o Logos de Deus, o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus pura. Essa palavra aqui, de Deus que nós temos, que nós lemos, nós oramos e nela pregamos, é a palavra de Deus que é pura. E Cristo é a própria palavra encarnada. Veja, ele é o Santo de Deus. Ele é puro e nele não há dolo, nele não há mancha, porque ele é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus. Na sua perfeição, inclui também ah, essa, o uso santo da língua. Isso é muito interessante nós notarmos, porque quantas mentiras há aí no nosso mundo hoje? Quantas mentiras? Na mídia, nas redes, em filmes, assim por diante, né? No sistema educacional que vemos muitas mentiras acerca de Deus, mentiras acerca do homem, são coisas falsas. E essas pessoas que propagam essas mentiras olham a palavra de Deus e não acreditam nela. Eles preferem acreditar nas suas próprias mentiras. Dizem que esse livro aqui é uma coisa absurda, como que a gente vai crer uma coisa dessa aqui? Por exemplo, coisas aqui sobrenaturais que aconteceram e tal, mas eles acreditam, né, em contos, histórias que eles criaram e eles têm por verdade. Isso é algo terrível. O homem age com falsidade. Então o salmista ele está aqui preocupado. Senhor, cadê os piedosos? Onde estão? Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Onde estão? Mas quando nós olharmos para isso, não devemos ficar desesperados, porque Cristo, ele veio para nos salvar com toda a pureza, com toda a sua santidade e em toda a sua justiça, que envolve também suas palavras e os seus lábios. Isso é maravilhoso para nós. Cristo, ele é, ele foi, e ele é, né? Foi na encarnação, mas ainda ele é o Santo de Deus, o perfeito Filho de Deus, santificado, separado, purificado em todas as coisas, incluindo a sua fala, incluindo a sua língua. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que possamos meditar sobre isso, sobre o falar falsamente, que é desagradável a Deus, e sobre o falar de Cristo. E é isso que falaremos no nosso estudo de hoje também. Amém. Nós vamos cantar um salmo, é o salmo de número 1, Salmo 1. Vou compartilhar aqui na tela com os irmãos a letra. Salmo de número 1. Salmo 1, creio que seja conhecido dos irmãos, melodia de Genebra. Quão bem-aventurado é o varão que nunca anda em ímpia sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores. Mas seu prazer na lei de Deus está, e em dia e noite nela medita. Tal como arbusto à beira de água está, que em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece,
Tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem se igualar. São como a palha, o vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. Os justos, Deus conhece o caminhar, mas o ímpio seu caminho morrerá. Amém. Amém, irmãos. Quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4. Cantares de Salomão, capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Cantares de Salomão, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate. O teu falar é agradável. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. Teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos pedem dela, todos broquéis de poderosos. Seus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Amém. Meus irmãos, nós começamos esse capítulo 4 falando que aqui o esposo ou o amado, ele está descrevendo características da sua amada, características físicas que apontam para realidades espirituais. Dentro, é claro, dessa interpretação do livro de Cantares de Salomão que temos visto desde o início, que é a mesma interpretação dos nossos pais no passado, da igreja do passado. Então, a amada está descrevendo a sua amada com essas características. Então, nós vimos, por exemplo, no versículo 1, ele fala sobre a sua formosura, fala sobre os seus olhos. Seus olhos são como as das pombas entre as duas tranças. Seus olhos, vimos sobre os olhos do entendimento, sobre os olhos espirituais do cristão, da igreja. E o teu cabelo, ele fala, o cabelo dela, é como um rebanho de cabras que passam no monte Gileade. Sobre o cabelo também que constitui a beleza física feminina. O cabelo, como vimos, o apóstolo Paulo fala que ele é a glória da mulher. É, e ele deve ser coberto, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, porque somente a glória de Deus é descoberta. E
Vimos lá em Lucas 7 a mulher que se coloca aos pés de Cristo, lavando os pés dele com lágrimas e enxugando com seus cabelos, ou seja, a sua glória. No versículo 2 os dentes, falamos sobre os dentes. Os dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Então aqui, os dentes também fazem parte da beleza física, das pessoas em geral, especialmente também feminina, né? Que é o caso que, se você parar para pensar, imaginar, né? Como os dentes sim refletem a beleza, né? A formosura de alguém. E aqui é a mesma coisa. E vimos que espiritualmente, fisicamente, né, em primeiro lugar, os dentes eles têm uma função que é mastigar, não só demonstrar algo belo, o rosto ali da amada, mas também servem para mastigar. E vimos que espiritualmente os cristãos devem mastigar espiritualmente a palavra de Deus. E isso nós falamos com relação à prática da meditação espiritual, do ruminar as coisas de Deus, como aqueles animais puros faziam, descritos lá por Moisés. Então, isso produz frutos espirituais. Então, muitas vezes, a esterilidade espiritual em nossos dias está relacionada à falta de meditação espiritual. Nós precisamos fazer isso, precisamos meditar, não apenas ler, mas meditar nas Escrituras, como acabamos de ver no Salmo 1, no Salmo 1. E agora no versículo 3 ele fala de duas coisas, dos lábios e da fronte. Os teus lábios são como um fio de escarlate, teu falar é agradável. Também a fronte, a tua fronte, é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. Hoje nós falaremos dos lábios apenas, aqui no versículo 3 que diz assim: os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. Nós já falamos um pouco sobre isso, 2 domingos atrás, porém, por problemas aqui técnicos, nós não conseguimos gravar. Então, vamos repetir algumas coisas, algumas poucas coisas, mas a outra parte, falaremos dois pontos principais apenas aqui sobre esse trecho, sobre essa parte desse versículo, né? Ah, Sendo que uma parte nós já falamos, e a outra parte que não falamos ainda, na semana retrasada. Então, os lábios. Os lábios da amada são descritos assim: os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. Como acabamos de ver no capítulo 12 do livro de Salmos, existe ali aqueles que falam falsamente. Pessoas que falam falsamente são lisonjeiros e falam soberbamente. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar isso, que aqui o texto diz que o falar dela é agradável, porém, existe um falar que não é agradável a Deus, como ali descrito no Salmo 12 que acabamos de ver. Deus, ele se importa com toda a vida do cristão, não só do cristão, das pessoas também, claro, como um todo. Por isso que em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz que você deve apresentar, nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, porque isso é o culto racional, é o nosso culto racional, ele diz. Então é o corpo inteiro, não é só partes que você apresenta a Deus, mas é tudo. E o tudo também inclui os lábios ou a língua. Essas duas coisas, lábios e língua, são usadas para descrever a fala das pessoas ali no Salmo 12 e por toda a escritura você vai encontrar. Às vezes a escritura usa a expressão os lábios, às vezes a língua, né, para se referir à fala das pessoas. Porque é através dos lábios da língua que nós falamos, obviamente. Então, o foco aqui não é exatamente o lábio fisicamente falando, mas a fala que ele produz. E o mesmo vale para a língua. Então, ele diz: o teu falar é agradável. Ele fala para a sua amada. Mas isso nos mostra, isso nos indica que existe um falar desagradável a Deus também.
Nem todo falar é agradável a Deus. É importante dizer isso porque pode parecer óbvio para nós, mas parece que para muitas pessoas não é. Tem pessoas, inclusive, que se dizem cristãs, participam de igreja, e para elas a fala tanto faz, não há nenhum problema com isso. Como se Deus não se importasse com isso, o que não é verdade. Então há uma fala desagradável. Mas o que seria uma fala desagradável? Os irmãos, se lembra que vimos recentemente sobre o profeta Isaías? Ele disse: Ai de mim, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Impuros lábios. O que são impuros lábios? O que são lábios desagradáveis? Ou falar desagradável a Deus? Bem, destacaria três coisas importantes, que falamos anteriormente já, que são desagradáveis a Deus, na sua fala, ou na sua língua, nos seus lábios. A primeira coisa são as palavras torpes. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Não sairá da vossa boca palavras torpes. Tem um texto em Efésios e outro em Colossenses sobre isso. Paulo fala sobre isso. Em Efésios e em Colossenses, a palavra grega é diferente, mas o significado é muito similar. A ideia de palavras indecentes, imundas, sujas e assim por diante. Esse tipo de palavra Paulo diz: não sairá da vossa boca. Então, ali é um princípio, é uma ordem, é um mandamento apostólico. Então, o cristão não deve fazer isso. Há pessoas que querem argumentar o contrário, né? Pessoas que dizem: ah, mas Paulo disse assim, ó Gálatas insensatos. É como se Paulo tivesse ali, então, xingando eles, né? Amaldiçoando os Gálatas. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Existe sim, da parte de Paulo e da parte do próprio Cristo, um vocabulário mais incisivo, mais duro, que é necessário muitas vezes, foi necessário e pode ser necessário. Mas isso não tem nada a ver com palavras torpes. Paulo não está se contradizendo ou contradizendo o próprio Cristo. Alguns dizem que Cristo usou a palavra raca lá em Mateus, né? Mateus capítulo 5. Então quer dizer que eu posso falar palavrões porque lá Cristo falou. Então isso é um absurdo você pensar isso, né? Comparar isso, essa palavra que Cristo usou ali para comparar, dizer que é a mesma coisa que os palavrões que as pessoas falam hoje, sinto muito, mas isso é ser completamente desonesto com o texto bíblico. E você está contradizendo o princípio apostólico, não sairá da vossa boca a palavra torpe. Então, isso não é algo agradável a Deus de modo nenhum. É pecado, né? É pecado. A sua garganta, outra expressão que a palavra de Deus usa, ó, línguas, lábios e garganta. A sua garganta é sepulcro aberto, falando acerca dos ímpios. Só podridão, só coisas podres, né? O que que tem isso do sepulcro lá? Ossos mortos, podridão. A sua garganta é como sepulcro aberto, diz o salmista, o apóstolo Paulo, citando o salmista em Romanos 3, afirma isso. Isso com certeza, irmãos, não é algo agradável a Deus, não. Não é algo que convenha a santos. Não é algo que Deus se agrada. Palavras sujas, palavras torpes. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Isso é algo desagradável a Deus e com certeza não é o que está sendo descrito aqui em Cantares 4, quando ele fala: o teu falar é agradável, agradável a Deus, agradável ao amado, agradável ao Senhor Jesus. Suas palavras são agradáveis a Deus, ao Senhor Jesus? Palavras torpes não devem estar na boca dos cristãos. O outro falar desagradável ainda a Deus, além de palavras torpes, são palavras falsas ou palavras mentirosas. As mentiras, obviamente, são palavras desagradáveis a Deus, coisas que não condizem com a realidade. Isso nós vimos lá no Decálogo, nos Dez Mandamentos, não dirás falso testemunho, né, o pecado da mentira é algo completamente desagradável a Deus. Os mentirosos, todos aqueles que amam e praticam a mentira, não herdarão o reino dos céus. O que é a mentira, senão o oposto, de tudo que Deus é? Deus é a verdade, e a mentira, então, é algo que lhe é desagradável, com certeza. Nós vemos isso lá
Desde Gênesis com a serpente, o Senhor Jesus disse que ele não se firmou na verdade. E ele, o diabo, é o pai da mentira. Nós citamos já que um autor chamado John Bunyan, um autor famoso, ele comentando sobre essa questão da mentira, é algo terrível, porque o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Então, a pessoa que mente, ela está em aliança com o diabo, porque ela ama a mentira, ela pratica a mentira. Quer dizer que ela entrou num relacionamento, num casamento com o diabo, e os dois juntos geraram a mentira. Olha a coisa terrível. É isso que diz o puritano John Bunyan. O diabo é o pai da mentira. Aqueles que amam e praticam a mentira estão a serviço do diabo e estão unidos, mancomunados com ele, numa aliança íntima, inclusive, porque juntos dão à luz a mentira. A mentira é contra tudo que Deus é, irmãos. Você tem mentiras, por exemplo, que são heresias, ou seja, mentiras acerca de quem Deus é, acerca de verdades da palavra de Deus, doutrinas. Quando você distorce a verdade de Deus, ela se torna uma heresia, é uma coisa então mentirosa acerca de quem é Deus. Então, tomemos cuidado com mentiras acerca da pessoa de Deus, acerca das obras de Deus. E não apenas isso, a falsidade, a mentira que é desagradável a Deus, é aquela que fala mal dos irmãos. A falsidade está ali descrita no Salmo 12. O que vimos lá no Salmo 12? Que eles falam falsidades. Seus lábios são lisonjeiros e falam soberbamente. Está aí uma outra coisa que Deus abomina, que Deus odeia. Não apenas a mentira acerca de quem Deus é, mas também a mentira acerca de outras pessoas, que é lá o mandamento no Decálogo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, isso é um outro falar desagradável a Deus. Vocês se lembram lá de Provérbios capítulo 6, né? As 6 coisas que Deus odeia, e a sétima, a sua alma abomina. O que é tão terrível que Deus abomina lá em, em Provérbios capítulo 6? Diz lá, qual é a última coisa? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Veja, mentiras, mentiras. Lá em Tiago capítulo 3, você pode ler depois, ele fala dessa grande dificuldade de se domar esse pequeno órgão que é a língua, que ele inflama o corpo todo. Palavras mentirosas, que o diabo ama, o diabo tem prazer nisso, porque ele é o pai da mentira. Então, se você ama heresias, falsos ensinos que não estão de acordo com as escrituras, você ama a mentira. E se você gosta também, como vemos aí hoje em dia nas redes sociais, apenas difamar as pessoas, não saber a verdade sobre as pessoas, ir pelo caminho, né, dessa falsidade, para apenas denegrir, difamar a vida das pessoas, e é o que mais nós vemos aí nas redes sociais hoje em dia, por exemplo, isso também é algo que Deus odeia, Deus abomina. E o que nós vimos aqui agora há pouco, no Salmo 12? Que Deus ele cortará esses lábios. Deus cortará o lábio mentiroso. Então está aqui a segunda coisa, então, que é desagradável a Deus com relação aos lábios, com relação à língua. A primeira, palavras torpes. A segunda, as mentiras. Então tome cuidado com isso. Se você ouvir falando mal de alguém, de algum irmão, será que isso é verdade mesmo? Você ouviu os dois lados? Será que isso é agradável a Deus? Será que compartilhar certas informações glorifica a Deus? Tome cuidado com isso, porque Deus cortará o lábio mentiroso. Está escrito aqui no Salmo 12 que acabamos de ler. Então, palavras torpes são desagradáveis a Deus, as mentiras são desagradáveis a Deus, e uma terceira coisa desagradável a Deus ainda, no nosso falar, nós comentamos outro dia, são as murmurações contra Deus. Falar contra a providência de Deus. Isso é algo também desagradável a Deus.
Nós vemos isso nas Escrituras, especialmente com o povo de Deus lá, quando estavam com Moisés atravessando o deserto rumo à Terra Prometida. Qual foi o pecado do povo? Um dos principais pecados foi exatamente a murmuração. Eles estavam ali infelizes, né, com tudo que estava acontecendo, apesar de Deus ter feito todos aqueles sinais, milagres e prodígios, eles continuavam reclamando ainda de tudo que estava acontecendo, da providência de Deus. E o Salmo 78 é muito interessante, né? Eles colocam uma questão lá para Deus, que foi algo que eles murmuraram contra Moisés e contra Deus. Mas, em última análise, apesar de eles estarem ali falando contra Moisés, eles estão, na verdade, murmurando contra Deus. E eles disseram assim: pode porventura o Senhor nos preparar um banquete no deserto? Deus pode preparar um banquete, já que eu tomei desse deserto, como que Deus vai nos dar de comer aqui? Pode Deus preparar um banquete no deserto? É impossível, né? E murmuraram contra Deus. E o texto lá diz, o Salmo 78, que eles buscavam a Deus, começavam a buscar a Deus novamente, quando Deus os matava, quando a ira de Deus caía sobre eles. Terrível esse pecado que desagradou profundamente a Deus. E se você vai em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre nós hoje, sobre a igreja hoje. E não murmuremos como eles murmuraram lá no deserto e caíram lá milhares no deserto. Não murmuremos contra Deus, contra a providência de Deus. Por que que murmurar contra a providência de Deus é algo grave e algo desagradável a Deus? Bem, de acordo com o padrão de Westminster, lá nos Dez Mandamentos, o primeiro mandamento é violar o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Você está dizendo que Deus é como se ele dissesse que ele, o Senhor, ele não é soberano, de fato. Você está dizendo que ele não tem um controle. Você está dizendo que ele não é Deus, na verdade. Então, isso é criar um outro Deus. Então, e mais grave ainda, esse pecado de murmuração, quando você murmura contra Deus, como esse povo fez gravemente, né, murmurando contra ele, é como se você estivesse dizendo assim: olha, tudo está acontecendo, né, não deveria estar acontecendo assim. Você está murmurando contra a providência de Deus. Isso significa que você está dizendo assim: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. Ele não sabe o que faz. Deus não sabe o que faz. E aí você murmura, você reclama, reclama, murmura, murmura acerca de tudo na sua vida. Isso é um pecado desagradável a Deus. Paulo diz: não murmureis como eles murmuraram lá no deserto. Não façamos isso. Irmãos, então há palavras que desagradam a Deus. Então, aqui em Cantares 4:3, o teu falar é agradável, mas primeiramente entenda que existe o falar desagradável a Deus. Quais são, então? Palavras torpes, palavras sujas, mentiras acerca de Deus, acerca do seu próximo, acerca do seu irmão, acerca da sua irmã em Cristo. E também murmurar contra Deus, contra a providência de Deus. São pecados extremamente desagradáveis a Deus. São lábios, línguas desagradáveis a Deus. Você tem proferido palavras torpes na sua vida? Você tem acreditado e seguido mentiras? Você tem murmurado contra a providência de Deus? Se você tem, você pode dizer, como vimos semana passada, Isaías. Lembra o que ele disse? Ai de mim, porque eu sou o homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, é terrível a situação que nós temos hoje. Veja aí, em nossa sociedade, no mundo, né? Até na igreja, pessoas praticando esse tipo de pecado, achando que a boca, a língua, os lábios, que Deus não se importa, que Deus não sabe o que nós falamos. Não, o Senhor Jesus disse que de toda palavra frívola que os homens disseram, delas darão conta no dia do juízo. Consegue imaginar isso, irmãos? Quantas palavras as pessoas proferiram foram palavras frívolas, diz o Senhor Jesus, elas serão julgadas, cada uma, no dia do juízo. Terrível
será esse julgamento. Terrível. Não é à toa que Tiago, na sua epístola, ele trata disso de maneira bem incisiva, bem séria. E o salmista, Provérbios, fala muito sobre esse pecado da língua, algo que é desagradável a Deus. O teu falar é desagradável a Deus? Você tem pecado nessa área? Que você possa buscar o arrependimento, que você possa buscar redenção, remissão do seu pecado em Cristo Jesus. Que você reconheça primeiramente isso, onde você tem pecado, e que você possa se arrepender desse pecado. Lábios desagradáveis a Deus. Mas voltando aqui, segundo lugar, segundo ponto, aqui em Cantares 4:3, novamente diz assim o texto: Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. Então temos visto que aqui o amado, como falamos na introdução, o amado ele está descrevendo a sua amada, todas as características físicas dela, que aponta para o espiritual, para a realidade espiritual. Então, nós vimos aqui os olhos dela, versículo 1, o cabelo dela, os dentes dela, e agora os lábios. E ele diz assim: os lábios são como um fio de escarlate, teu falar é agradável. Veja que o falar dela é agradável. O falar agradável, então, é diferente, obviamente, do falar desagradável. Falar desagradável, como acabamos de ver, a mentira, a as palavras torpes, as mentiras e a murmuração desagradam ao Senhor. O que agrada ao Senhor? É claro que o oposto disso, por si só, já agrada ao Senhor, né? Então, palavras torpes não devem ser faladas. O que diz o apóstolo? Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas aquelas que são para edificação. Então, o apóstolo Paulo ele fala: você não vai fazer assim, mas vai fazer desse outro jeito aqui, né? Então, você não deve falar palavras torpes, mas palavras que são para edificação. Quantos pais, muitas vezes, por exemplo, na prática, né, falam coisas ruins, pesadas para os filhos, coisas que eles não vão esquecer. Então, fale coisas para edificação, coisas boas, positivas. É claro que há momentos que precisa, que o próprio Deus assim o próprio Cristo assim foi, o apóstolo, como vimos também, precisamos de palavras um pouco duras, incisivas para corrigir, mas busque palavras, na maior parte do tempo, que edifiquem. E aí, a mentira, não devemos falar a mentira. Devemos fazer o que então? Falar a verdade. Aquilo que é a verdade, é aquilo então que agrada a Deus. Então, não a mentira, mas a verdade. Cada um fale a verdade com o seu próximo, diz o apóstolo. E a murmuração, que é desagradável a Deus, em vez de murmurar, o que que você vai fazer? Qual é o contrário de murmuração? É você dar graças a Deus, você louvar a Deus, agradecê-lo pela sua obra, pela sua providência, pelo dia de hoje que ele te concedeu, pela semana, pelo trabalho, pela saúde, pela sua família. Se você você parar para refletir, meditar, quantas bênçãos Deus te concede a cada dia, a cada momento, parar para meditar nisso, você vai descobrir que você tem muito mais para agradecer do que imaginar. Muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imaginar. Então, essas coisas por si só são agradáveis. Mas eu quero ir além e destacar umas outras coisas ainda. O que é falar agradável a Deus? Então, ele disse para ela: o teu falar é agradável. Veja, as Escrituras tratam de outras questões relacionadas ao falar também, que é agradável a Deus, que eu quero ainda destacar aqui com os irmãos. Algo relacionado à prática da piedade. Nós falamos de outra prática no estudo anterior, sobre a prática da meditação. É uma prática da piedade cristã, muito esquecida em nossos dias. Mas também, com relação ao falar, existem outras práticas importantes. Primeiro, se você meditar, ocupar a sua mente com as coisas de Deus, com as coisas piedosas, com as coisas espirituais, o que vai acontecer quando você meditar? Quando você meditar, como nós falamos antes, a ideia é o que com a meditação? É que você compreenda, entenda as doutrinas, passe a pensar
em verdades da palavra de Deus, das Escrituras, na lei de Deus, por exemplo, na palavra de Deus. E quando você faz isso, você entende as Escrituras, a ideia é que, através disso, as suas afeições, o seu coração, seja atingido por essas verdades. Então, as doutrinas não devem ficar apenas na sua cabeça, mas devem descer para o coração, por assim dizer, como já citei várias vezes, né, o Jonathan Edwards, você entende a doutrina com sua mente e degusta ela com o seu coração. Esse degustar do coração é quando você passa a ter prazer, nessa verdade. Então, por exemplo, com relação ao pecado, quando você medita no pecado, o que acontece? As suas afeições devem passar a odiar o pecado. Quando você medita na verdade, o seu coração passa a amar de fato aquela verdade, mas é um amar verdadeiro, de coração, sincero, de tal maneira que você faz as coisas que devem ser feitas para servir a Deus, e você faz de tal maneira que você faz por um real, genuíno e verdadeiro amor. E você diz como Paulo, se alguém te perguntar, mas por que que você faz tudo isso? Por que que você lê as Escrituras? Por que que você vai à igreja? Por que você adora a Deus? Por que você faz culto doméstico, etc, etc? Qual é a sua resposta? Deve ser como a do apóstolo Paulo. Porque o teu amor, o amor dele, me constrange. Então, ou seja, o seu coração foi, de fato, ali capturado pelas verdades de Deus, e você agora deseja, você ama, de fato, afetuosamente a palavra de Deus. E é isso, aí, isso que te leva, então, para prática da piedade com relação aos lábios que são agradáveis a Deus. E o que que é essa prática? Três coisas também que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é a conversação espiritual. A conversa espiritual dos crentes é um falar agradável a Deus. Você sabe o que é isso? Né? Os puritanos também falavam sobre isso, sobre essa conversação espiritual, sobre a comunhão dos crentes para conversar espiritualmente. Tem um texto que eu quero compartilhar aqui, que está em Malaquias, eu vou ler, Malaquias capítulo 3. É um texto que fala disso, como o Senhor, está atento para o conversar dos cristãos, do povo de Deus. Veja comigo aí, se você puder. Malaquias 3 diz o seguinte. Malaquias 3,16. Olha o que diz. Veja como isso é agradável. Isso é um falar agradável ao Senhor. Malaquias 3,16. Malaquias 3,16 diz o seguinte. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. Veja aqui então uma conversação mútua, né? Eles falam frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. O Senhor está atento e ele ouve para aqueles que temem ao Senhor e falam frequentemente um ao outro. Isso, irmãos, é algo agradável a Deus. Então, você meditou na verdade de Deus, essa verdade aqueceu o seu coração e agora você tem um outro desejo: compartilhar essa verdade com alguém, conversar, comunhão com os irmãos. Você deve compartilhar o que você aprendeu nas Escrituras com seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com os irmãos em Cristo. Estamos muitas vezes aqui longe um dos outros, mas você pode fazer uma ligação. Não só mandar áudio, não. Conversa mesmo, conversar por telefone, por exemplo. Falar das coisas do Senhor. Você já teve vontade de fazer isso? Eu quero ligar para o irmão para compartilhar algo aqui que Deus mostrou na palavra de Deus. Uma coisa nova que eu aprendi. Olha como Cristo falou aqui ao meu coração aqui, nesse texto, naquele outro, eu quero compartilhar. Veja, irmãos, aqui não estou falando de pregação. Não é pregação, é apenas uma conversação espiritual entre os irmãos. Isso é bíblico, irmão, isso é correto, como acabamos de ver. E também você tem tantos outros textos, por exemplo, o salmista ele fala: ó, quão bom é agradável os irmãos estarem em união. Quão bom e agradável. É como o óleo que desce pela barba de Arão, e ali ordenará o Senhor a sua bênção
É algo agradável, irmãos. Algo agradável a Deus, essa comunhão, essa conversação espiritual. Por exemplo, eu vi um pastor atual, né, um pastor reformado, falando sobre essa prática na igreja dele, pastor americano, muito interessante. Cada irmão aí está lendo um livro diferente, por exemplo. O irmão que está lendo um livro, esse livro aqui, um livro X aqui, o outro livro Y ali, o outro livro, e assim por diante, cada um lendo um livro piedoso, livro reformado, né, de devoção espiritual, e aí eles se reúnem para cada um compartilhar. E cada um aprendeu, né? Porque talvez aquele irmão não vai ter oportunidade agora de ler aquele livro, mas o outro irmão já leu por ele e compartilha tudo ali de bom que ele aprendeu e vice-versa. Então, ali uma prática muito interessante de comunhão entre os irmãos, de conversação espiritual. Isso me lembra muito ali Lucas 24, né? Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, estavam tristes ali, estavam caminhando, mas estavam ali conversando, conversação ali espiritual. E o Senhor Jesus se aproxima deles ali também para participar daquela conversa. E para no final daquela conversa, os discípulos dizerem: porventura não nos ardia o coração? Quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras. Veja, irmãos, essa comunhão, esse compartilhar uns com os outros tem esse objetivo. Samuel Rutherford, ele escreveu um material sobre isso, sobre essa comunhão, o dever da comunhão do cristão, ele se encontrar com outros irmãos apenas para compartilhar as coisas espirituais. Eu não tô falando de um culto público, não é isso, nem de pregação da palavra, mas é apenas a comunhão dos irmãos, a conversação espiritual. Isso, com certeza, irmãos, é um falar agradável a Deus. Essa conversação espiritual. Você já fez isso? Você já fez isso? Você já conversou espiritualmente com irmãos em Cristo? Seja na sua família, com seu cônjuge, seja, né, com outros irmãos, seja por telefone, seja pessoalmente. Faça isso e você vai ver quão grandes benefícios espirituais você receberá, sua alma. Isso é algo que agrada a Deus. Os teus lábios, o teu falar é agradável. É agradável. Outra coisa agradável a Deus ainda, irmãos, além do conversar entre os irmãos, nós temos, é claro, conversar com o próprio Deus. A oração, o teu falar é agradável. Deus, ele deseja ouvir a voz do seu povo, dos seus santos. Nós já falamos sobre isso aqui, né, em outro texto, no capítulo anterior, se eu não me engano, sobre falar, né, sobre a amada falar também com ele e ele tem prazer nisso. O amado tem prazer em ouvir a voz da amada. Então, é necessário, é importante falar com Deus, obviamente, que é a oração. E isso aqui todos nós sabemos, ninguém vai duvidar que a oração é algo extremamente importante para a vida do crente, para a vida do cristão. O falar com Deus, irmãos, é algo extremamente importante e necessário. E a oração, muitas pessoas pensam que é somente pedir, petição. Não é somente isso, mas também inclui a petição. Mas também a oração também ela é adoração. Você fala com Deus, você o adora por meio do seu falar, por meio das suas palavras. E você pede a Ele, porque Ele ordena isso, que você peça também. É petição. E também a oração inclui a intercessão. Você falar para Deus acerca de outras pessoas. Interceder por outras pessoas, orar por outras pessoas, falar com Deus sobre outras pessoas. E a oração também é a comunhão com Deus, comunhão com Ele. Você está com Ele. Você já parou para pensar como que muitas pessoas do passado, homens e mulheres, eles oravam durante assim, muitas horas seguidas, e hoje nós temos muita dificuldade de fazer isso, em orar como essas pessoas do passado oravam? Qual é a explicação para isso? Primeiro, é que muitas pessoas não entendem que oração não é só petição. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, olha, se Jesus era Deus também, por que ele precisava orar, né? Por que ele precisava pedir as coisas para Deus? É porque oração não é só petição.
né? Claro que ele também pedia, fazia petições, porque ele era Deus e homem, mas Cristo não estava orando simplesmente para pedir as coisas, mas para estar em comunhão com seu Pai. E por que ele estava constantemente em comunhão com seu Pai? Porque ele o ama, pelo amor que ele tem com o Pai. Ou seja, pela comunhão, pelo amor, pela amizade. E assim deveria ser conosco também. Assim deve ser com os cristãos também. Você tem prazer na comunhão com Deus? Então, por que que essas pessoas do passado oravam tantas horas, né? E não havia problema nenhum com isso e hoje nós temos. Um dos motivos é a intimidade com Deus. A falta de intimidade com Deus. Por exemplo, se você for a um local novo, um local diferente, sei lá, por exemplo, uma igreja diferente, não sei, um local. E aí você começa a conversar ali com uma pessoa que você nunca viu, um desconhecido, você não tem muita amizade, a conversa dura pouco tempo, não é verdade? A conversa geralmente, a não ser que aconteça algo diferente, mas geralmente a conversa entre dois estranhos, ela dura pouquíssimo tempo. Por quê? Porque não tem amizade, não tem intimidade. Então você se pergunta, por que será que eu oro tão pouco? Talvez seja por isso. Você não conhece a Deus ainda como deveria. Você não tem intimidade nenhuma com Ele. Ou quase não tem. Tem muito pouca intimidade. Por isso que você deseja acabar logo. Você não quer falar, nem quer ouvir, não quer ali conversar, comunhão com Deus pela oração. Porque você não tem conhecimento sobre ele. Eu não falo conhecimento teológico aqui, também, é claro, envolve conhecimento teológico, mas o conhecimento em termos de intimidade com Deus. É por isso que a nossa conversa dura pouco. Porque a conversa dura pouco com pessoas que pouco conhecemos. Se a sua conversa dura pouco com Deus, porque talvez você pouco o conhece. Talvez seja por isso. Então, você conhece a Deus? Você tem intimidade com Ele? Ele deseja ouvir a tua voz, o teu falar, falar da igreja, do povo de Deus, é agradável. E note uma coisa importante: você vê isso na biografia de santos do passado. O falar, eu creio aqui também, que é um falar literal. Quero dizer com falar literal, você abrir a sua boca mesmo. Eu sei que muitas vezes você pode orar, sim, somente ali em silêncio, ou só na sua mente, ou só ali no mover dos lábios, como Ana, mãe de Samuel, fez, mas você também ora de fato, verbalizando tudo que você quer falar. Isso ajuda muito a se concentrar na hora de orar, deixar a sua voz de fato sair e Deus ouvir a sua voz de fato. Ele deseja essa comunhão. Ele deseja ouvir o teu falar. Ele deseja ouvir o nosso falar. Então, irmãos, essa oração, a oração do crente, do povo de Deus, é agradável ao Senhor. Não pense que Deus, ele não deseja ouvir a sua oração. Não, do povo de Deus, não. O livro de Provérbios fala que a oração do ímpio, até a oração do ímpio é pecado. A oração, aquele que deixa de ouvir a lei, a sua oração é desagradável a Deus, é pecado. Mas a oração do crente, do povo de Deus, ela é agradável, sim, ao Senhor. Então, ore, fale com Deus. Ele deseja ouvir a tua voz, ele deseja ouvir o teu falar. Então, duas coisas importantes: conversação entre os crentes, entre o povo de Deus, conversação espiritual, que Deus tem prazer, e também a sua conversação com Deus, a sua conversação com Deus. Mas em terceiro lugar, o louvor a Deus. Deus tem prazer nos louvores do seu povo. O louvor, a ação de graças, a adoração é algo agradável a Deus e algo que o crente deve fazer, algo que o cristão ele deve praticar. Fruto dos lábios. Hebreus capítulo 13 fala sobre isso, sobre o fruto dos lábios, né? Hebreus 13:15 diz o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O sacrifício de louvor é fruto dos lábios, aquilo que sai então dos seus lábios, por meio dele, por meio de Cristo.
chamado aqui de sacrifício de louvor, é algo agradável a Deus, algo que você deve fazer, que você deve buscar, algo que você deve praticar na sua vida também pessoal, em família, em conjunto com os irmãos, é parte do culto a Deus, louvar a Deus, dar graças a Deus. Contrário à murmuração, quando você for tentado, então, a murmurar contra Deus, escolha um salmo. Escolha um salmo para combater a murmuração. E também quando você estiver feliz, não é disso que diz Tiago? Está alguém feliz? Cante salmos. A palavra lá pode ser traduzida por salmos, né? Cante salmos. Algumas traduções diz cantar louvores, né? Mas lá a palavra é salmos. Então você pode escolher um salmo para combater a murmuração. Você pode, toda vez que você for tentado a murmurar contra Deus, tem o Salmo, por exemplo, 103. O que diz o Salmo 103? Cante esse salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Veja ali, então, ele está adorando a Deus, bendizendo o nome de Deus, tudo que há em mim, bendiza. Por quê que eu tenho que bendizer? Porque ele é digno. Tantas bênçãos que ele me deu, tantas coisas que ele fez por mim, e ele é digno, sim, de toda a honra, toda a glória. Louvar a Deus. Você louva a Deus? Infelizmente, em nossos dias, existe sim muito louvor aí, em termos de música, né? Mas infelizmente, muitas heresias. Tome cuidado, então, com esses hinos aí, louvores dos nossos dias, as músicas aí gospel, são terríveis, que tem muito mais coisas ruins do que coisas boas, infelizmente. Mas prefira os salmos das Escrituras. Aqui está um louvor perfeito, que nem tem, não tem como dizer que não é agradável a Deus. É impossível você pegar, então, qualquer um desses salmos e cantar e ter dúvida, será que esse salmo agrada a Deus ou não? Não tem como, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus, ele conhece as profundezas de Deus. Ele conhece as profundezas de Deus. Então, com os salmos você está completamente seguro a respeito de heresias e falsos ensinos e assim por diante. Então, louvor espiritual, irmãos, louvor a Deus, o louvor espiritual, Deus ele é adorado em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Os puritanos diziam o seguinte: um instrumento musical, ele não pode louvar a Deus, porque não há espírito neles. É em espírito e em verdade. É necessário que o adoremos em espírito e em verdade. Em verdade, de acordo com a verdade da palavra de Deus. E em espírito, nós, espiritualmente, é um louvor espiritual, inspirado por Deus, pelo próprio Espírito Santo. Não tem como, irmãos, um louvor assim ser desagradável a Deus, se ele for de fato espiritual, de fato, com o coração, com as nossas afeições, baseado nas Escrituras, que são os salmos, e foram preparados para isso mesmo, para o cântico. Então, três coisas: a conversação espiritual, a oração, os louvores, tudo isso são coisas que saem então dos nossos lábios, da nossa língua, e são agradáveis a Deus. Você tem praticado elas? Você as tem feito? Você as tem realizado? Você as tem feito? Mas note uma coisa que é importante. Ele diz assim: os teus lábios são como um fio de escarlate. Alguns comentaristas falam sobre o escarlate, sobre algo vermelho nos lábios, né? Os lábios vermelhos. E o teu falar é agradável. Então, muitas vezes, esses lábios vermelhos são interpretados da seguinte modo: os cristãos, o povo de Deus, eles têm lábios lavados pelo vermelho sangue de Cristo. Espiritualmente, é claro. Nós vimos que lá em Isaías, na semana passada, que ele clamou: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando ele disse isso, logo após, um dos serafins voou, pegou com a tenaz, pegou uma brasa viva tirada do altar e lhe tocou os lábios. O que significa que nós vimos? Lembra? Significa
que a brasa viva é tirada do altar, o altar dos sacrifícios, o altar onde sangue era derramado, o sangue dos animais eram derramados. E esse sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Então, o, o povo de Deus, os crentes, eles foram lavados no sangue de Cristo. Não é isso que diz o Novo Testamento? Não é isso que diz Paulo, Pedro? Nós somos lavados no sangue de Cristo. Só que esse lavar, ele também inclui a sua língua. Também inclui a sua língua, né? Veja que o lavar, é, ele não é só algo externo, como a lavagem, né, humana, a lavagem física, né, tomar um banho, por exemplo, lavar nesse sentido, é, mas ela é espiritual. E espiritual inclui também a língua, porque inclui toda a nossa vida. Tudo que nós temos, tudo que nós somos. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz que nós entregamos todo o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Ele, porque esse é o culto racional. Então, tudo é lavado, coberto, santificado, purificado pelo sangue de Cristo. Isso inclui também a sua língua, os seus lábios, como fio, então, de escarlate, agradável ao Senhor. E é por isso que você pode louvar a Deus. É por isso que você pode adorar a Deus. É por isso que você pode ter conversações espirituais. Então, tudo que foi falado aqui só é possível, essa conversação espiritual entre irmãos, essa oração, falar diretamente com Deus. E o louvor a Deus só é possível, só é agradável a Ele por causa de Cristo Jesus. Está lá em Efésios capítulo 1. Ele nos fez agradáveis a si mesmo no amado. E acabamos de ler Hebreus 13, acabei de ler aqui para os irmãos, que é por meio dele, de Cristo, que nós oferecemos sacrifício de louvor, que é fruto dos nossos lábios. Ou seja, fora de Cristo, você não tem nada agradável a Deus. E os seus lábios são impuros. Os seus lábios são impuros diante de Deus, se você está fora de Cristo. Então, você precisa de Cristo Jesus. Você precisa ser purificado por Ele, ser salvo por Ele, lavado e purificado por Ele. Senão a sua conversação é torpe, mas ela não é agradável a Deus. Mas veja bem, note como o diabo é sutil. Tem pessoas que não gostam de palavras torpes e tem pessoas que gostam de falar coisas bonitas, palavras belas e tal, etc, né? Mas isso pode ser apenas uma moralidade, irmãos. Moralidade apenas, né? A oração também. A oração pode ser algo apenas formal, algo apenas moral. E até o louvor também pode ser. Mas isso não é suficiente. Você precisa estar unido espiritualmente a Cristo Jesus. Não basta só coisas externas. Muitas igrejas, até reformadas, têm ensinado ali um culto ali muito formal, externamente bonito, muito bonito, externamente falando, né? As falas ali que são, as coisas que são ditas ali no sermão, na pregação, até os louvores, melodias bonitas, palavras bonitas, mas será que reflete a verdadeira espiritualidade, toda a- toda essa solenidade, será que está agradando a Deus? Um autor disse que essa solenidade, muitas vezes, podem ser apenas flores para enfeitar um caixão. Espiritualmente estão mortos. Os fariseus estavam mortos, espiritualmente, porque era tudo apenas moral, sem realmente estar unido a Cristo. E esse vai ser o resultado. Se você não está, de fato, com seu coração, sua alma unido a Cristo. E toda essa prática aqui de conversação espiritual, de oração e louvor, toda ela deve estar coberta pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. Só assim, então, você é agradável a Deus. Só assim, né? E como o irmão disse, realmente é verdade. Tem pessoas, eu falei isso numa certa igreja, tem pessoas que parece que idolatram o próprio culto, né? Exatamente isso. Não estão adorando a Deus. Olha como isso é sutil. O diabo é sutil, irmãos. O diabo é terrível. Ele fez isso com os fariseus, que eram tão entendidos nas escrituras, e você acha que ele não vai fazer com a igreja de hoje, conosco, né? Quantas pessoas falam, eu deixei de ser carismático, isso, aquilo, arminiano, pentecostal, sei lá o que for, agora eu sou reformado, e pode estar caindo também
em outro engano do diabo. Pode sim, por que não? Acho que o diabo não é mais esperto que nós? A antiga serpente? A an- Apocalipse diz isso, é a antiga serpente. Quanta experiência, quanto conhecimento ele já acumulou e quão facilmente nós caímos nas suas armadilhas, nos seus ardis. É algo terrível. Então, precisamos examinar profundamente o nosso coração. Você está adorando a Deus, mas está fazendo isso em Cristo Jesus? Você se lembra, irmãos, do que o Senhor Jesus fala? A boca fala do que o coração está cheio. O seu coração está cheio de palavras bonitas apenas, ou ele está cheio de Cristo? Está cheio de Cristo, de fato. Irmãos, se lembram lá em Pentecostes, quando os discípulos abriram a boca para falar? Eu gosto muito desse texto, quando ele diz assim: Pedro cheio do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, o que que ele fala? Ele fala de Cristo. E porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Então não é falar moralidades apenas, não é falar de teologia apenas, de falar de doutrinas e doutrinas, mas o falar agradável a Deus é aquele que está cheio da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Ele está no seu coração. E você pode dizer, como já vimos aqui em Cantares de Salomão: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele de fato está em mim, eu tenho essa íntima comunhão com Ele. Meu coração está cheio de Cristo. E quando o seu coração está cheio de Cristo, você vai dizer assim: olha, eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho experimentado na minha vida. E o que que você tem experimentado na sua vida? Você tem experimentado Cristo na sua vida, é dele que você vai falar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Você possa meditar sobre isso, que nós possamos refletir sobre esse texto, sobre essa verdade. O teu falar é agradável. O falar da igreja, falar do povo de Deus deve ser agradável a Deus. Que evitemos, então, todo falatório ímpio, desnecessário, que não agrada a Deus, e foquemos naquilo que agrada de fato ao Senhor, e isso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós vamos encerrar com uma oração. Quero pedir ao irmão William que faça uma oração, encerramos. O irmão Anderson também, puder fazer uma oração, aí nós encerraremos. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, e a quem por grande privilégio podemos chamar de Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este momento de estarmos reunidos aqui em tua presença, pela liberdade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, enquanto cidadãos, não somente, Senhor Deus, enquanto cidadãos, mas enquanto teus filhos mesmos, ó Pai. Te agradecemos por quanto o Senhor quem supre as nossas necessidades, te agradecemos pelo ar que respiramos, mas maiormente, Senhor Deus, te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Te agradecemos também porque o Senhor ouve as nossas orações, queira nos abençoar, Senhor Deus, ainda que nós não mereçamos ser abençoados, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos maus pensamentos, ó Pai, tudo aquilo que desagrada, ó Pai, que tem saído de nossas bocas, ó Pai, perdoa-nos, ó Senhor, e purifica os nossos lábios, como tu tens feito, Senhor Deus, tens feito ao teu servo Isaías, faz também conosco, Senhor, purifica o nosso falar, purifica os nossos corações, ó Pai. Tem misericórdia, nos ajude, Senhor. Que o Senhor possa não somente perdoar os nossos pecados, mas nos conduzir ao arrependimento e que possamos ser, Senhor Deus, sal na terra e luz no mundo, proclamando a Cristo Jesus, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque tu cuida de nós, te agradecemos pelos livramentos, pelo teu perdão, pelo teu amor, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja espalhada por toda a face da terra, os nossos irmãos em especial que se encontram encamados, hospitalizados, enfermos, enlutados, os que sofrem e padecem por este mundo, Senhor. Pedimos por aqueles irmãos, pelos nossos irmãos que
estão em sequestro, que sofrem perseguições por causa de sua fé, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o teu servo, Senhor Deus, que fielmente ministrou essa palavra. Senhor Deus, abençoa Joel, Senhor Deus, a sua esposa, seus filhos, ó Pai. Que o Senhor continue dando saúde, Senhor Deus, porque somos muito gratos por ter, Senhor Deus, providenciado ele como servo para ministrar a tua palavra, ó Pai. Pedimos também que o Senhor abençoe esta semana que se inicia, nos ajude, nos sustente, Senhor Deus, porque por nós mesmos nós não somos nada, Senhor Deus. Abençoe a todos aqui que participaram, aqueles que não puderam participar também, Senhor. Abençoe esta semana, que tudo que nós fazermos, seja para a tua honra e glória, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, amado Pai, Deus único, verdadeiro, Criador, governador, sustentador de todo o universo. A Ti, Senhor, sejam dadas toda a honra, toda a glória. As glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida, mais um domingo, teu santo dia, por mais uma vez estarmos aqui ouvindo esse estudo, Senhor, esta palavra. É um privilégio, Pai, que o Senhor nos dá. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui ouvindo, orando, cantando salmos. Nós só te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas, nos perdoe, Pai. Infelizmente, habitamos nesse corpo corruptível, pecamos, somos pecadores e por causa dos nossos pecados, Cristo teve que morrer, derramar seu sangue precioso, teve que se humilhar, teve que encarnar, teve que vir em carne e osso por causa dos nossos pecados, Pai. Perdoe-nos por muitas vezes falar palavras torpes, palavras carnais, palavras que o Senhor abomina, palavras que ferem seus mandamentos, conversas torpes carnais. Nos perdoe, Pai, e nos ajude a ter conversas, boas conversas, conversas santas entre os irmãos, com as pessoas, palavras que edificam, conversas sobre as Escrituras, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho. Perdoe-nos, Senhor, tantas mentiras, o mentir dos nossos lábios, denigrir pessoas, igrejas, muitas vezes até mesmo a sua igreja. Acabamos denigrindo, Pai. Queira nos perdoar, Senhor, e nos ajude a ter conversas contigo, Pai. Orações, conversar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, dobrar os nossos joelhos ao chão e falar com o Senhor, como os antigos faziam, Pai. Falar horas e horas com o Senhor. Perdoe-nos, Senhor Deus, tanta murmuração, tanta reclamação, tanta falta de fé, tanta incredulidade. E nos ajude, Pai, a te louvar, louvar ao Senhor, na beleza da sua santidade, Pai. Nos ajude, nos auxilie, encha-nos com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito, dai-nos fome e sede de Ti, Pai. Dai-nos a imensa vontade de orar, ler a Bíblia, te buscar, te obedecer. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe essa semana que se inicia hoje, Senhor. Abençoe sua igreja, sua noiva, os cristãos ao redor do mundo. Que sua igreja cresça, avance e prevaleça para sua honra, para sua glória. E nos ajude a termos igrejas bíblicas, para estarmos congregando, para estarmos cantando salmos, instrumentos musicais, para ouvir pregações expositivas da sua palavra, para ter comunhão com os irmãos, participar da ceia do Senhor, guardar o domingo, o dia do Senhor corretamente. Nos ajude
Abra as portas, que o Senhor possa providenciar um milagre impossível para que possamos ter igrejas. Nos ajude a plantar igrejas, construir igrejas para a sua honra, para a sua glória. Abençoe cada irmã aqui presente, e os que não puderam participar também. Quem estiver com enfermidade física, que eu possa estar trazendo a cura. Quem estiver com enfermidade espiritual, traga a sua cura também, sim. Aquele que está desempregado, que o Senhor possa abrir portas de emprego. Aqueles que querem investir, partir para o mundo dos investimentos, que o Senhor esteja abrindo, auxiliando, ajudando, indicando o melhor caminho, caminho consistente para a sua honra, para a sua glória. Abençoe, Pai. Nos abençoe, nossos parentes, nossos amigos, colegas, parentes, os vizinhos. Seja conosco, meu Pai. Esteja à nossa frente. Segure nossas mãos. Deixamos tudo em suas mãos, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Tá bem, Grande irmão? Deus abraço aí a abençoe. todos. Semana para todos. Boa semana. Deus abençoe.